Boa noite, começa o Ponto por Ponto, programa que acontece todas as quintas-feiras após o jornal principal. Para o programa de hoje tenho dois convidados, dois parlamentares, que são o deputado Silvério Runguane e também o deputado Ivan Mazanga. Juntos, durante cerca de uma hora, vamos debater assuntos que marcam a atualidade. Boa noite aos meus convidados, bem-vindos a mais um Ponto por Ponto. Boa noite. Muito bem, eu vou começar pelo deputado Silvério Runguane. Qual é o tema que traz hoje para debate? Bom, o tema que eu trago para debate hoje é a juventude e a cidadania, que emerge pelo fato de o mês de agosto tradicionalmente ser um mês dedicado à juventude. Vimos há pouco tempo o Papa esteve com os jovens em Cracóvia. E tem havido, penso que no final de semana, que há de haver muitas ações em volta da juventude e acho que, sendo a juventude a força motriz dos povos, merece que olhemos sobre ela. Deputado Ivan Mazanga, qual a proposta para debate? Bom, boa noite, cumprimentar o meu colega de painel, os telespectadores que nos veem de casa e assim, Zunguza. Obrigada. Eu escolhi o tema do regresso dos mediadores porque a maior preocupação atual dos moçambicanos e da RENAMO e dos jovens tem sido a questão da paz. E houve uma certa agitação quando os mediadores regressaram à sua proveniência, não é? Porque algumas pessoas, alguns focos de opinião começaram a ver isto como sendo um fracasso dos mediadores. Então, nós trouxemos esta proposta para que juntos possamos refletir dentro dos assuntos relativos a esta questão do regresso dos mediadores. Vamos mesmo começar com este tema, o regresso dos mediadores. O que é que lhe interessa discutir relativamente a este tema? Bom, porque é que é importante como eu dizia, a sua importância revela-se pelo fato de os mediadores serem tidos como as pessoas que iriam ajudar a trazer a paz a Moçambique, e com o seu regresso, se calhar, uma parte da população tenha ficado preocupado com este regresso, vendo se calhar como sendo um fracasso da mediação, como sendo um fracasso da mesa do diálogo, dos consensos e tudo mais. O que nos propõe a dizer aqui, o que fez com que nós trouxéssemos este tema, é apenas para acalmar a população, é para acalmar o povo moçambicano, no sentido de que os mediadores regressaram sim à sua proveniência, mas irão voltar a Moçambique no dia 8 de agosto, irão recomeçar com as negociações. Então, é esta notícia que nós queremos trazer, de acordo com o presidente da Câmara deu a entrevista recentemente à imprensa, trazendo justamente esta parte de acalmar, porque o processo de negociações não é um processo fácil, que chega e logo vamos assinando. Existem certas nuances que podem surgir de acordo com o rumo das negociações, e os mediadores, quando vieram para cá, não vieram em seu nome próprio, foram mandatados pelas suas estruturas. Então, chegados cá, era importante que analisassem aquilo que é o ambiente que rodeia, que circunda as negociações, analisassem os pontos que eram levantados por cada uma das partes, se inteirassem pessoalmente acerca daquilo que são as nuances que estão a decorrer durante o processo negocial. E a partir do momento em que eles já têm esta sensibilidade, é importante que regressem à sua proveniência, ou eles preferiram regressar, mas poderia ser via contacto telefônico, usando outras formas de comunicação. Mas eles preferiram regressar, o que não é nada demais. Então, dentro das suas estruturas, irão encontrar aquilo que são as orientações que possam ter durante o curso das negociações. Entre os próprios negociadores, os próprios mediadores, neste caso, existe a possibilidade, se calhar, de terem posições de uma certa forma diferentes. Então, é importante que haja uma harmonização desses pontos para que possam vir em uníssono com uma posição muito mais aproximada e não serem eles o foco, não serem eles a essência da divergência na mesa das negociações, mas serem sim
um prato, digamos assim, congregador de todas as vontades, ou que aproxima todos os lados. Há uma coisa que parece não estar a convencer, o fato de se ter suspendido esta presença aqui, ou estas conversações. E as pessoas querem saber o que é que, na verdade, terá ditado esta suspensão. Será que mesmo a questão logística levantada pelos próprios mediadores ou outros motivos que não foram levantados ou que os mediadores não quiseram colocar para que as pessoas ficassem a saber, na verdade, o que é que, na verdade, ditou esta suspensão das conversações? Bom, os mediadores trouxeram a questão da logística e não é de se estranhar que pudessem trazer este ponto, porque a logística quem deveria providenciar era, de facto, o governo da Frelimo. E nós sabemos que o governo da Frelimo, desde o início, foi muito receoso em aceitar a presença dos mediadores. É possível que eles tenham enfrentado esta questão da logística e tenham usado também este ponto como um dos seus argumentos. Mas, como eu dizia anteriormente, é importante que eles estivessem cá para sentir o ambiente, para poder presenciar o ambiente e ver qual é a dinâmica das conversações. E junto das suas proveniências, como eu também já dizia, eles vêm dentro de uma estrutura, foram convidados dentro de uma estrutura, seja a Igreja Católica, seja os próprios Estados. Então, é importante que dentro dessa estrutura eles possam ter as devidas orientações de como, de uma certa forma, podem conseguir aproximar as posições das partes que estão em diferente. E isto é um processo negocial, não é nada estranho. É algo normal, porque as negociações duram muito tempo. Claramente que existe uma preocupação por parte do povo moçambicano e da Renamo em particular, que essas negociações sejam céleres, porque estamos sedentes da paz, queremos que a paz chegue o mais breve possível. Mas é importante que tenhamos paciência, porque a mesa das negociações, como eu dizia, tem a sua própria dinâmica, tem os diferentes que nem sempre são fáceis de se aproximar. Com certeza que haverão outros pontos que, se calhar, em 30 minutos, basta serem colocados em cima da mesa, vão logo congregar as vontades. Mas existem outros pontos que são bastante extremos, que precisam de ser um bocado mais elaborados, um bocado mais trabalhados, para que possam, de facto, satisfazer as duas partes. Ou, neste caso, e de uma forma especial, satisfazer aos mediadores para que sintam que eles deram um real contributo para que chegássemos à paz. Porque os mediadores, em cima de tudo, eles não, como nós já dizíamos outras vezes, eles não vêm para cá para trazer a solução para os nossos problemas. Os moçambicanos é que têm a solução para os problemas. Os mediadores apenas servirão para aproximar as partes desavindas e depois fazer a monitoria daquilo que são os acordos que forem a ser alcançados no campo das negociações. Dr. Silvério Ronguane, a justificação que é apresentada pelos mediadores, ela satisfaz? Havia mesmo esta necessidade de se suspender estas conversações alegadamente por questões logísticas e outras que provavelmente as pessoas não saibam? Bom, a justificação que ouvimos agora foi apresentada pelo Mazanga, não é pelos mediadores. O que o jovem Mazanga tentou foi perceber, chamar à colação alguns aspectos que todos nós ouvimos pela imprensa, não é? Agora, concordo com ele quando diz temos que manter-nos calmos, temos que manter a chama da esperança de acreditar, porque precisamos neste momento mesmo de acreditar que a paz vem aí, está ao virar da esquina, porque de outra maneira não suportaríamos a ideia de uma guerra prolongada, a ideia de que este conflito vai se arrastar de forma indefinida. Agora, é verdade que os mediadores terão tido as suas razões, terão tido os seus métodos, podemos aventar esta hipótese de, se calhar, esta ideia de dar uma paragem para que as partes possam refletir pode ser a sua estratégia de mediação e negociação do conflito, pode ser efetivamente isso de que precisam informar os seus governos, no caso da União Europeia,
formar a igreja no geral, no caso da igreja católica e por aí fora. Portanto, há muitas hipóteses que estão em cima da mesa. Mas o que é essencial, parece-me, é que sempre que pedimos a alguém para nos ajudar em alguma coisa, sobretudo quando se trata desta questão de ajudar a resolver um diferendo, um conflito, é muito importante que a pessoa que pede ajuda tenha a capacidade de aceitar a metodologia e a forma que quem quer lhe ajudar utilize. Porque não podes dizer a alguém, por exemplo, tratando-se de conflito familiar, que olha, estou a ter um problema com meu filho, mas você tem que resolver desta e daquela maneira. Portanto, cabe à pessoa que é para ajudar a dirimir esse conflito, escolher a metodologia que achar mais correta. E neste momento, o que nós vimos é que os mediadores decidiram suspender. Pode ser que faça parte da sua estratégia, mas não deixa também de ser verdade que esta saída, que parecia que não estava prevista dos mediadores e tão rápida, é uma saída que nos interpela a todos, não é? No sentido de procurar saber, teremos recebido estas pessoas que vinham nos ajudar da melhor forma possível? Pode-se colocar, de fato, a questão logística, porque não é normal convidar alguém para vir resolver os seus problemas e ter que trazer o seu almoço, este pode ser o problema. Mas também, me parece que mais do que este, o maior problema é a presença dos mediadores de si não ter ajudado em nada para diminuir o conflito antes de aumentá-lo. Portanto, se efetivamente você está a discutir com seu filho ou com a sua esposa, vai chamar um vizinho, um tio para te ajudar, e logo que vens o tio, é quando levantam mais a voz, é quando discutem ainda com mais intensidade. Isso pode fazer aquele tio dizer, bom, se calhar eu estou uma pessoa a mais. Há uma coisa que eu gostava de perceber. Quando os mediadores cá vieram, ou ainda nos seus países, eles não terão recebido antes aquilo que é a agenda, os pontos que serão discutidos aqui? Porque parece que as dificuldades começaram a surgir quando tiveram já os pontos para debater e encontraram dificuldades relativamente a esses mesmos pontos, e isso deve ter ditado esta interrupção. Afinal, eles não têm antes o acesso daquilo que é a agenda da discussão? Eu penso que não é a falta da agenda da discussão, porque essa até era pública, porque a harmonização dos pontos da discussão foi feita até antes da vinda dos mediadores e era pública, todos nós sabemos. Agora, parece-me que a atitude, nós estamos no âmbito de tentar perceber, não é? Pareceu-me que, independentemente daquilo que efetivamente ditou a suspensão do diálogo por parte dos mediadores, impõe-se uma reflexão nossa sobre a nossa atitude como moçambicanos, sobretudo a atitude dos beligerantes, porque a vinda dos mediadores parece que devia ter só por si contribuído para o conflito ter uma intensidade mais baixa, haver mais um abrandamento dos combates, dos ataques, mas a verdade é que pareceu que a vinda dos mediadores fosse um petróleo, porque quando assistimos pareceu-nos, não é? Nunca temos informação correta sobre esses assuntos, mas pareceu-nos que aumentou mais a violência, aumentaram mais os ataques e até aumentaram mais as desconfianças, porque, repare, enquanto os mediadores não estivessem cá, há muito já não se ouvia falar da questão de que o primeiro ponto tinha a ver com problemas jurídicos, mas começamos mais a ouvir esta. Portanto, pareceu-me que houve um conjunto de coisas, da parte a parte, mas que interpelam a todos nós, como povo moçambicano, no sentido de que, se de fato queremos ajuda, temos que nos deixar ajudar. Se queremos ajuda, temos que mostrar sinais
de quem quer essa ajuda. Porque, como dizia, mesmo na vida familiar, quando vocês estão em conflito, a chegada das pessoas que querem vos ajudar, só de si, antes de dizer coisa alguma, vocês pelo menos têm que amainar os ânimos. Vocês têm que baixar as cristas. Vocês têm de receber corretamente as pessoas que vêm ajudar. Ora, pareceu-me que isto tudo não aconteceu na chegada dos mediadores, o que se calhar reforça aquela ideia de que este diálogo, para acontecer e ter frutos, para além de pensarmos apenas nos mediadores, para além de pensarmos na parte externa, temos que pensar mais em nós, na nossa atitude, no nosso comprometimento para a paz, mas se calhar também a ideia de incluir mais atores, porque parece estar a ficar claro que com esses atores, com esses beligerantes, a paz vai se tornando cada vez mais longe. Ao contrário, eu acredito, e muitos também acreditam, e a sociedade civil também acredita, que a inclusão de mais atores, sejam partidos políticos, seja a sociedade civil, transformar este momento de diálogo num diálogo inclusivo e nacional, num momento de reconciliação de todos nós, porque repare que nós estamos a nos focalizar só nos beligerantes, mas nós como parlamentar, a forma como falamos, a forma como intervimos, pode estar a contribuir para atiçar, mas em vez de diminuir, a forma como as televisões, os jornais escrevem e mostram este conflito pode também contribuir para atiçar. Os pronunciamentos dos líderes partidários ou da sociedade civil podem contribuir. Ao contrário, se nós entrássemos nesse espírito de reconciliação, nesse espírito de diálogo nacional, e todos juntos, cada um a seu nível, poder participar neste diálogo, nos consciencializarmos de que precisamos criar um ambiente propício para a paz, nos consciencializarmos de que precisamos de receber os nossos mediadores da melhor forma possível, acredito que a conjugação desses esforços, a conjugação destas vontades, não só iria criar um ambiente mais propício aos mediadores, iria dar mais confiança aos mediadores, como se calhar seria um caminho mais rápido para a paz, porque pelo menos este primeiro round, se alguma coisa nos serviu, foi nos mostrar que não basta a presença dos mediadores. É preciso que nós próprios moçambicanos tenhamos uma vontade firme de paz, tenhamos um interesse de reconciliação e que estejamos a perceber que de fato a guerra é o mal e que se por este andar de conflitos, de destruições, de desconfiança, de exclusões, não chegamos lá. Há uma coisa que o deputado Ivan Mazanga já tocou, mas eu gostava de insistir nela. Podemos acreditar que com este regresso ou esta suspensão das conversações, os mediadores voltarão mais fortalecidos ou com mais subsídios para encontrar soluções à volta destes problemas que têm que ser resolvidos junto com a comissão mista? Mais fortalecidos precisa estar o povo moçambicano na direção da paz. É esta força que os moçambicanos precisam. Os mediadores, se calhar, com os mais subsídios, não é? No sentido de que irão, se calhar, junto das suas estruturas, encontrar as melhores formas de trazer a paz. Porque, olhemos, os mediadores, antes de cá chegarem, houve primeiro a fixação da agenda, como muito bem meu colega de painel disse. Aquela agenda que foi fixada pelos moçambicanos, dentro dos moldes moçambicanos, da maneira dos moçambicanos. Acredito que foi enviada a agenda para os mediadores. Eles observaram
tiveram aquilo que é o primeiro contacto com a situação. E chegados cá, era importante que trouxessem ou chegasse a parte humana, sentissem a forma como é que os contendores estão a se relacionar. E é a partir deste momento em que nós vamos encontrar a melhor medida de resolver isto. Como o doutor Rungwane, o deputado Rungwane trazia um exemplo familiar. Se somos chamados num sítio dizendo que há problemas, nós chegados lá, sabemos que existe um problema, mas não sabemos se estão a lutar com facas, estão a lutar com katanas ou são simplesmente os muros. Então, neste sentido, dependendo da forma como estão a disputar a coisa, é possível encontrarmos a melhor maneira para solucionar o assunto. E é esta esperança que nós estamos a ter, porque em termos de negociação da própria diplomacia, existe um termo técnico chamado o Fast Track Diplomacy, no sentido de que são os tomadores de decisão, os que vão lá para resolver a situação. E no caso em concreto não foi bem assim. Não é o Fast Track Diplomacy que está a funcionar completamente. Os mediadores, por exemplo, quiseram falar pessoalmente com o presidente de Dhlakama. E o presidente de Dhlakama disponibilizou-se. Tiveram um contato telefônico por 2 vezes com o presidente de Dhlakama, tiveram um contato pessoal físico com o presidente News. Então, o presidente de Dhlakama e os próprios mediadores tinham a vontade de se encontrar pessoalmente para poder trazer esta parte humana. E o presidente de Dhlakama e a Renamo, no geral, concordaram com esta possibilidade dos mediadores encontrarem-se fisicamente com o presidente de Dhlakama. E a única condição que era sine qua non era que as forças de defesa e segurança que estão estacionadas na zona da Gorongosa afastassem as suas posições. Poderiam afastar para Beira, afastar para Chimoio, para que abrisse um ciclo de segurança, um perímetro de segurança, no qual iria permitir com maior facilidade o cessar-fogo, iria permitir com maior facilidade com que os mediadores encontrassem com o presidente de Dhlakama num ambiente mais seguro que proporcionasse segurança, seja para o presidente de Dhlakama, assim como para os próprios mediadores. Mas, infelizmente, não houve até agora, nesta primeira parte, não houve essa possibilidade das forças de defesa e segurança afastarem as suas posições, afastarem e abrirem mais o seu perímetro e regressarem, ou irem, neste caso, para Beira ou Chimoio, abrindo dessa forma a possibilidade que os mediadores teriam de se encontrar com o presidente de Dhlakama. Porque, como eu dizia anteriormente, o contacto pode ser um contacto telefônico, pode ser um contacto via outras formas de comunicação. Mas ao se encontrar com o líder da Renamo, não haveria também necessidade de, por outro lado, se encontrar com o chefe de Estado? Já tiveram essa oportunidade, por 2 vezes. É justamente este o equilíbrio das escalas que era necessário. Porém, não houve a possibilidade do governo ou das forças de defesa e segurança saíssem do perímetro para que pudesse proporcionar o cessar-fogo e, desta forma, garantir maior segurança de comunicação entre o presidente de Dhlakama e os mediadores. Mas, em todo caso, nós acreditamos que nada está perdido, porque, como o Renamo e com o presidente de Dhlakama incluindo nisso, estamos a agir de boa fé. E, estando agindo de boa fé, estamos também imbuídos dessa esperança de que, com o regresso dos mediadores, iremos encontrar o melhor caminho para terminarmos este diferendo. Mas o mais importante também é que neste momento de defeso em que nós temos, é que as partes possam poder aproximar as posições, poder comunicar entre si. Isto é o mais importante de tudo. Porque os mediadores, como eu disse, não estão a trazer aqui aquilo que é a solução definitiva. A solução encontra-se e reside nos moçambicanos. E é importante que nós possamos conseguir abrir canais de comunicação, que neste momento nós ainda não estamos a conseguir fazê-lo, apesar de que já fizemos a nossa comunicação para a contraparte, no sentido de que pretendemos o cessar-fogo, mas o cessar-fogo genuíno, o cessar-fogo ou a demonstração do cessar-fogo seria mesmo a abertura do perímetro e a redução ou o cessar total daquilo que são os ataques que estão a ser feitos junto da Serra da Gorongosa. Deputado Silvério Rungwane, o ponto que ainda está em mesa e não se ultrapassou é a questão da governação da Renamo nas 6 províncias onde ganhou as eleições. E parece que está a ser o ponto mais difícil de se ultrapassar.
como passar por cima deste ponto? Na verdade, não se vai limpar porque tem que se resolver, tem que se encontrar uma solução. Mas como ajustá-lo àquilo que é a realidade, que deve ser a realidade em Moçambique? Olhando para aquilo que é a Constituição Nacional. Não, o que acontece é que nós só temos o conhecimento desses pontos via imprensa. E quando temos a informação via imprensa, acabamos não tendo o conhecimento profundo e exato daquilo que está em causa, o que torna difícil qualquer juízo de valor que possa ser feito. Mas eu acredito que se houvesse esta hipótese... Não há circulação de informação entre os partidos, entre o governo e os partidos. Sim, tratando-se de um diálogo nacional, porque repare que qualquer entendimento em termos político-administrativo ou em termos jurídico-administrativo vai desembocar na Assembleia da República. Então, parece-me que era de bom tom que logo desde o princípio todos os partidos estivessem incluídos, porque isso ia permitir a melhor partilha da informação, melhor partilha daquilo que está em causa, e isso ia permitir que os partidos pudessem debater, pudessem discutir com melhor conhecimento e causa de o que é que está, afinal, a imperar este diálogo, o que é que efetivamente a Renamo está a exigir, o que é que efetivamente o governo está disposto a ceder. Ora, não tendo nós esta informação fidedigna sobre esses aspectos, seria quase indelicado da minha parte me pronunciar sobre matéria que não tenho informação. O que eu acredito é que seja qual for a exigência, a condição da paz que é imposta pela Renamo ou as cedências que o governo está a fazer, elas acabarão desembocando na Assembleia da República, e se não for na Assembleia da República, acabarão desembocando no nosso país, nas nossas populações, e os partidos políticos que representam grandes franjas da população, como os partidos que estão representados no Parlamento, mas também não só, a própria sociedade civil, tem todo o direito e há uma necessidade urgente de estar incluídos neste diálogo, que é para permitir haver um conhecimento de igual para igual, haver uma participação de todos e todos sermos catapulados, sermos lançados dentro deste clima de reconciliação nacional, porque acredito que a paz, ninguém tem o monopólio da paz, portanto é preciso que todos nós possamos sermos incluídos. Aliás, há pouco tempo a Renamo, num gesto que achei muito interessante, de grande coragem, exigia a participação da sociedade civil, quando estamos a discutir a comissão de inquérito, portanto exigia que era de todo o interesse que a sociedade civil participasse, porque se não participa a sociedade civil estaria, digamos, olhando para a proporcionalidade, o equilíbrio de forças da Assembleia da República, estaria a partir da oposição toda em desvantagem, e que seria de todo o interesse que se incluísse toda a sociedade, também a sociedade civil. Eu acredito que, apesar de esta ideia não ter vincado, não é porque, de acordo com as normas que regem a Assembleia da República, pelo menos à primeira vista, não me parece execuível, mas registrou-se essa vontade, por exemplo, por parte da Renamo, de uma maior inclusão. Ora, aqui no diálogo, a Renamo tem uma ocasião também soberana de poder exigir que o diálogo seja mais abrangente, seja mais inclusivo e que a reconciliação abranja todos os moçambicanos. E em sede do diálogo, em sede própria, poderemos ter essa informação e a partir daí pode-se avaliar realmente, quando estamos a falar de governar 6 províncias, estamos a falar de quê? Portanto, do ponto de vista jurídico, o que é que isso implica, o que é que pode ser feito, porque eu acredito que onde há boa vontade, tudo é possível, mas onde não há vontade,
tudo parece impossível. Muito bem, já mesmo para terminarmos, sim, já ia passar a palavra para o deputado Iva, mas é mesmo para fecharmos, para passarmos para o tema seguinte. Pelo ritmo que estas conversações está a tomar, pelo ritmo que estas estão a tomar, não corremos o risco de ter mais de 100 rondas de negociação antes do grande encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo? Bom, antes de mais, é interessante esta analogia que o deputado Silvério está a fazer. Eu pedia que fosse breve, que é para passarmos para o próximo. Sim, para a questão, a analogia que está a fazer em relação à comissão de inquérito e esta situação. É importante que nós saibamos que o grande diferendo que surge aqui, né, na atual situação político-militar tem que ver com as negociações com o Acordo Geral de Paz de Roma, no qual existia lá o governo da Frelimo, existia lá a questão, como é que chama, a Renamo. Então, neste caso, se quisermos fazer uma inclusão, que nós não negamos, é importante que compulsemos de novo, possamos regressar até 92, para vermos o que é que lá aconteceu. A sociedade civil e os outros partidos, nós queremos que façam sim parte da solução, porque nós sempre temos levantado, a Renamo lutou pela democracia para que pudessem existir todos os partidos políticos e a sociedade civil no geral. Então não seria neste momento em que nós poderíamos reduzir a sua importância, muito pelo contrário. Só que o que resta é que os pontos de diferendo aqui que surge é resultado do Acordo Geral de Roma. E lá do outro lado, nessa época, existiam apenas estas duas partes. Então, é de uma forma bastante laboriosa que deveríamos ver esta questão. É diferente da comissão de inquérito. A comissão de inquérito é algo novo, que está a surgir agora. É algo que ainda não tem as suas raízes por trás. Então, é importante e vai afetar toda a população moçambicana. Então, é importante que a sociedade civil estivesse lá, fizesse parte da mesa da comissão de inquérito, para que pudéssemos encontrar a melhor solução para tirar o povo deste marasmo. Era só este pequeno comentário que eu queria fazer. Mas eu dou só um minuto para terminar. Eu concordo, eu quero acreditar que o regresso dos mediadores possa nos trazer aquilo que é a esperança pela paz em Moçambique, e nós como Renamo estamos bastante certos de que, e estamos interessados nisto, que a situação da instabilidade político-militar, da guerra que está a acontecer em Moçambique não se prolongue por muito mais tempo. É por isso que nós já trouxemos aquilo que é a nossa disponibilidade no cessar-fogo, bastante para tal que as forças de defesa e segurança estacionadas em Gorongosa regressem para Beira, ou para Mani, ou para Chimoio, ou mesmo para Maputo, porque a maioria das pessoas, dos militares que estão lá, saíram da cidade de Maputo, da província de Maputo. Então, abrindo este perímetro de segurança, estão todas as condições criadas para o cessar-fogo. E fazendo isto hoje, amanhã já há cessar-fogo. É uma coisa imediata, não precisamos de mais tempo. Então, dentro deste espírito de boa-fé e de confiança que a Renamo quer criar entre as partes, nós acreditamos que, a partir de 8 de agosto, quando os mediadores regressarem, na mesa de diálogos começaremos a ter a solução dos problemas de uma forma muito mais rápida, sem necessidade de girar pelas 100 rondas, 50 rondas, ou mesmo 10 rondas. Pelo lado da Renamo não existe nenhuma dificuldade para que possamos resolver o diferendo imediatamente. Muito bem, vamos passar para o segundo e último tema do nosso ponto por ponto, que é juventude e cidade.